Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tutoriais na Net. Na videoaula de hoje a gente vai estar dando seguimento na parte de linguagem C, onde a gente vai estar explicando um pouco sobre strings. O que são strings? Strings são basicamente, você vai estar trabalhando com caracteres agora na parte de linguagem C, trabalhando com as letras. Anteriormente só com números vocês estavam trabalhando, que seriam números inteiros e reais. No caso, números com pontuação, caracteres decimais e números inteiros. Beleza? Primeiramente, para você poder trabalhar com uma string, você tem que incluir essa biblioteca aqui, essa string.h. Incluindo essa biblioteca, você pode utilizar os comandos para você poder trabalhar com caracteres ou frases, beleza? O tipo de variável que você utiliza para trabalhar com caracteres é o tipo char, de caractere. O que é uma string, para ficar mais simples de vocês entenderem? É como se você fosse trabalhar com um vetor ou uma matriz, só que essa matriz ou vetor só conterá letras em vez de números como anteriormente. Tá? Dessa forma, então, ela vai armazenar uma letra após outra, sequencialmente, para formar uma frase ou uma palavra. Beleza? Como é que seria isso? Aqui, por exemplo, eu digitei aqui fiz uma variável inteira chamada conta, para depois a gente explicar um outro comando da string. Tá? E só dei um printf para digitar uma frase. Se eu compilar esse programa aqui, ele vai aparecer na tela do DOS, pedindo para digitar uma frase. Vai tipo, salvar antes. Deixa eu salvar isso aqui. Vai pedir a tela do DOS, digite uma frase, pressione qualquer tecla para continuar, porque tem o sistema pause aqui embaixo. Tá? Normalmente, anteriormente, a gente fazia o seguinte, a gente colocava scanf, o tipo de variável que era aqui, ponto e vírgula, e digitava aonde que a gente queria armazenar. No caso de strings, a gente não pode usar scanf, tá? Seria outro método de leitura. Se você utilizar scanf, você vai, digamos assim, ter possíveis falhas no seu programa. Tá? O scanf ele vai armazenar a palavra corretamente, porém a partir do momento que você der um espaço, ele vai parar de armazenar. Então se você for digitar uma frase, por exemplo, bom dia, ele vai só gravar o bom. A partir do bom dia, tem um espaço, ele não vai gravar mais nada. Beleza? Então esse é um dos comandos da string, que seria o gets. Tá? Get é receber. No caso, a gente vai armazenar a frase que a gente for digitar na variável, no vetor, chamado frase. Então a gente só coloca o nome frase aqui embaixo. Beleza? Então o que ele vai pedir? Digite uma frase, vai aparecer para você digitar a frase, você digita qualquer frase, desde que ela tenha até 30 caracteres, ela vai armazenar na variável frase. Beleza? Agora o que acontece? Vamos supor que eu queira exibir essas strings agora. Quero exibir na minha tela o que eu escrevi. É simples. Você pode também usar o printf, dar um %s, que é de string, e escrever aqui a variável que você quer que ele exibe, que é frase. Ou, para ficar mais fácil, você pode escrever aqui o comando put, que é o comando também para strings, e escrever a variável que você quer que ele exiba. Tá? Qual que é a diferença do printf para o put? O put ele é basicamente o printf, só com esse barra n aqui. Ó. O barra n é a quebra de linha. Se você só escrever put, não precisa colocar isso daqui, tá? Abrir aspas aqui, essa aspas aqui, escrever digite uma frase, ele vai escrever uma frase e já vai dar quebra de linha. Então você não precisaria mais disso aqui. Beleza? Mas qual que é a desvantagem de você usar o put? Normalmente, quando você está escrevendo com o printf, você pode utilizar vários tipos de dados aqui. Por exemplo, você pode utilizar um valor inteiro, depois você pode colocar um valor real, um caractere também. Então, se você precisar colocar mais do que um valor, você vai ter que usar o printf. No caso aqui, como eu só quero exibir a string, eu uso o put. Beleza? Esse puts ele também só serve para revelar valores de string. Se você colocar um valor inteiro, por exemplo, aqui, ele não vai revelar. Beleza? Bom, se eu der um compile and run aqui, ele vai compilar, vai pedir digite uma frase. Você digita aqui, por exemplo, bom dia. E ele vai exibir embaixo bom dia, porque ele vai, pela lógica do programa, armazenar na variável frase e depois escrever essa variável frase novamente para você poder verificar. Tá? São dois comandos do tipo string que você pode estar trabalhando aí. Peraí, deixa eu... Não vou apagar isso aqui, vou apagar só o puts. Beleza. Outro comando que você pode estar utilizando. Vamos supor que você digite uma frase muito grande, você precisa saber quantos caracteres essa frase tem. Tá? Aí você tem um comando chamado strlen. Todos esses comandos estão na biblioteca string.h. Beleza? Como funciona o comando strlen? Ele vai contar a quantidade de caracteres que basicamente a sua frase vai possuir. Se eu escrever bom dia, por exemplo, ele vai contar inclusive os espaços, beleza? Então vamos supor, vou dar aqui, por exemplo, o conta, que é a variável inteira, que eu declarei aqui em cima, ele vai receber a quantidade de caracteres da frase que está aqui em cima.
Beleza? Então eu vou digitar a frase, ele vai armazenar aqui na variável frase, aí a variável conta, que está vazia, vai receber a quantidade de caracteres que tiverem na minha variável frase. Tá? Não, ele não vai receber B, não vai receber A, ele vai receber numericamente. Tá? Se eu quiser, por exemplo, escrever aqui embaixo agora printf %d conta, ele vai exibir para você aqui, no caso, a variável conta. Ele vai exibir aqui, ó, bom dia, ele vai contar, tem 7 caracteres, porque tem 3 do bom, espaço, 3 do dia. Beleza? Você pode dar um /n ainda aqui para poder dar aquela quebra de linha, para não ficar tudo junto. Tá? strcopy. O que é o strcopy? Você pode declarar strings de diversas formas. Uma delas é ou você criar o vetor, para você poder armazenar a string que você vai digitar. Tá? Ou você já declara aqui, no caso, a variável do tipo char. Deixa eu digitar aqui como frase 2. Aí, você já atribui os valores. Beleza, você pode atribuir dessa forma, então, as variáveis aqui. Você pode pegar, por exemplo, simplesmente escrever a frase por completo aqui, ó, bom dia, tá? Ou você pode colocar caractere por caractere. Aí você vai precisar do colchetes aqui embaixo, tá? E vai precisar de um apóstrofo para cada letra que você digitar. Qual que é o lado positivo de você utilizar os apóstrofos? Simples, você pode trabalhar com cada letra individualmente. No caso do bom dia, ele vai trabalhar com a frase completa já, para não ter nenhum tipo de erro. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou digitar aqui olá. Vou colocar a frase 3 ainda. Olá. Olé, na verdade. Beleza, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui que eu esqueci. Ok, para que eu criei isso aqui? Criei mais umas duas strings aqui. Tá? Essa já atribuiu o valor padrão, vou pedir para digitar, para que eu possa fazer a parte de copiar. O que essa strcopy vai fazer? Vai copiar uma string e colocar no outro local, beleza? Vamos lá, vamos supor então, se você tiver aqui, por exemplo, pedir para ele exibir aqui a string, vou apagar isso aqui. Vamos supor que eu pedi para ele exibir a string aqui, ó, puts, frase 2 e puts, frase 3. Tá? Se eu fazer isso aqui, ele vai exibir simplesmente as strings que estão lá. Olá, olé. Eu não sei porque ele escreveu esse número doido aqui. Ah, tá. É porque ele tentou escrever o printf aqui embaixo ainda que não tem. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar as strings aqui agora. Então, a gente vai usar um comando chamado strcopy. Como que funciona esse strcopy aqui? Você vai pegar, por exemplo, frase 2 e frase 3. Esse strcopy ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a frase 3, o valor olé, e vai copiar na frase 2. Ele vai substituir esse olá por olé, beleza? Só para poder substituir os valores da variável. Agora eu vou pedir aqui embaixo para escrever a variável frase 2, para vocês verem que ele copiou o valor da frase 1. Em cima ele vai aparecer certo, após ele aparecer os dois, ele vai aparecer já a frase 2 de novo, só que alterado. 68 km. Opa, strcopy é uma vírgula aqui, desculpa. Ele não tem GBA? Ué, peraí, que teve alguma coisa errada que eu fiz aqui. Aqui. Beleza, eu devo ter apertado algum botão errado. Agora vai. Olha lá. Olá, olé. Ou seja, frase 2, olá. Frase 3, olé. Aí eu mandei ele copiar o valor da frase 3 no frase 2. Ou seja, a frase 2 história ali, olé também. Beleza? Ok. strcat, para que serve esse comando? Ele vai concatenar as strings dentro de uma variável. O que é concatenar? Ele vai, digamos assim, organizar as strings uma atrás da outra. Tá? Vamos supor, aqui está olá, ele vai ficar olá, olé, uma atrás da outra. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, tocar por strcat, pedir para ele compilar, ele vai aparecer aqui, ó, olá e olé, que é normal, e ele vai concatenar as outras strings, que seria basicamente copiar a string anterior na frente dessa outra string. No caso, olá, olé.
beleza? Bom, creio que é isso, tá? Deu para explicar bastante a parte de string. Vai ter alguns projetos mais pra frente que vocês vão ver utilizando string, então é só para vocês terem uma introdução básica sobre string e saberem utilizar quando eu solicitar, beleza? Bom, galera, falou, abraço. Se você gostou, clique aí embaixo em gostei, se inscreve no canal. Mais vídeo a gente dançando com o tempo. Falou, um abraço, fui!